Oiê! Hoje vim trazer para vocês o passo a passo de uma peça que eu já ensinei lá no meu Instagram, que inclusive foi pedido de uma seguidora que me acompanha lá. E na época, né, eu tava sem tempo e levei só um tutorial bem rápido, né, lá pro Reels, que tem, né, só 90 segundos. E aí, mostrando essa peça novamente, vocês me pediram, né, pra trazer um vídeo mais longo. Então vim aqui trazer pra vocês um vídeo mais longo e detalhado explicando como fazer essa peça. É uma peça relativamente simples de fazer, só tem que estar prestando atenção, né, em alguns detalhes ali em relação à medida. Mas no geral é bem fácil, a gente vai trabalhar ela inteira aí usando basicamente somente um ponto. E para adaptar os tamanhos também é bem simples. Então a gente vai começar, né, fazendo a nossa peça, fazendo um cordão de correntinhas que dê quase a volta ali no nosso busto. A gente vai deixar mais ou menos uns 4, 5 dedos de distância para fechar a medida do busto. Medindo aqui, ó, me dá uns 7, 8 centímetros. Então se você tem, por exemplo, 88 centímetros de busto, você inicia com um cordão de correntinhas de 80 centímetros, tá? A gente deixa essa parte aberta, que depois a gente passa um cordão de transpassar nas costas, né, pra poder ajustar ali o tamanho. Enfim, então a primeira parte da peça é essa. A gente faz aí uma faixa, e feita essa faixa, a gente vai passar a costura aqui no meio, ó, pra ela ficar franzida dessa forma. Então ela vai ficar com este formato aqui. E aí, pra dar continuidade, a gente vai dar comprimento nela. E aí a gente tem que crescer carreiras, né, aqui pra baixo, até dar o comprimento. E aí, o que tem que prestar atenção nessa peça aqui é na hora que a gente faz essa parte aqui do meio, porque fica ali uma abertura. Então só tem que dar uma cuidadinha pra conseguir fazer o número certo de correntinhas pra não ficar, né, uma peça toda larga depois. Mas, né, não é nada de muito difícil de fazer. É só a única parte que tem que, acho que, prestar um pouquinho mais de atenção aqui, tá? Então, aí, a quantidade de carreiras que a gente faz pra baixo representa o comprimento. Então, aí você pode fazer do tamanho que você quiser. E aí, feito isso, a gente faz as alcinhas aqui da peça. Se você quiser, pode fazer um cordão só, pra já ajustá-la nas costas. Ou, se não, você faz que nem eu. Faz a alça e faz o cordão separado. Acho que assim fica melhor e dá mais segurança pra a peça ficar mais firme aqui no ombro. E aí, na parte das costas da peça, a gente faz umas carreirinhas de ponto vazado, que é para poder deixar os espacinhos para ajustar, tá? Então é bem simples, a gente trabalha a peça inteira em ponto baixo, e aí nas costas a gente faz ponto alto, que é para fazer, né, os espacinhos para depois passar o cordão de ajuste. Certo? Então, para iniciar, a gente vai começar por essa primeira parte aqui, que é a parte do busto. Depois a gente dá comprimento. Então, para isso eu vou utilizar o fio amigurumi, uma agulha de crochê 4mm, fita métrica, tesoura. E para fazer o cordão de correntinha, se você quiser, pode usar uma agulha um pouquinho mais fina para garantir que o cordão vai ficar mais firme, tá? Mas não é necessário, né? É só um opcional aí, caso você queira. Então, a gente vai iniciar aqui, ó, fazendo um nó corrediço. E vai subir agora, né, a quantidade de correntinhas necessária para o tamanho do seu busto. Aí na tela eu tô deixando as recomendações de medidas que você pode usar, mas o legal realmente é fazendo esse cordão e medindo em você. E deixar um espaço extra ali, tá? Não fechar completamente o tamanho do busto, que é para ter espaço para ajustar depois. Ó, então aqui finalizei o meu cordão de correntinhas, e em vez de fazer 8 centímetros a menos de correntinhas, comparado ali, né, a circunferência do meu busto, eu decidi fazer um total de 12 centímetros a menos, pensando, né, que isso aqui vai ceder também conforme eu estiver usando, e para garantir que a minha peça, né, não vai ficar grande. Então aí você pode levar isso em consideração também aí na hora de adaptar a sua peça, tá? Deixar entre 8 a 15 centímetros para garantir, tá? Então aqui deixei 12 centímetros a menos. Então aí feito isso, a gente vai voltar nesse cordão de correntinhas, ó, fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base. Então é só ir passando a agulha, ó, dentro das argolinhas ali da correntinha, ó, e puxando uma laçadinha. Então o ponto baixo é um dos nossos pontos mais básicos que tem do crochê, tá? Então é bem simplesinho de fazer. Só vai, ó, passa a agulha dentro da argolinha, puxa uma laçada, depois laça tudo junto.
E vai indo assim até o final dessa linha de correntes, tá? Outra dica que eu deixo aqui pra vocês é cuidar para não apertar muito esse ponto na hora que estiver trabalhando. Porque é comum que a gente comece com uma tensão e às vezes vá apertando demais o ponto conforme vai trabalhando. Não sei se é uma coisa que acontece com vocês, mas comigo acontece muito. E aí isso pode fazer com que o nosso trabalho fique torto, fique, né, maior no começo e mais estreito no final. Então o legal é cuidar para sempre aplicar a mesma tensão de pontos, só fazendo o ponto, né, mais frouxinho. Ou se você gosta de apertar o ponto, o ideal é ir apertando ele desde o começo. Não começar, né, com ele mais frouxo e depois ir apertando, porque senão isso dá variação ali no tamanho. Você pode começar com uma quantidade em centímetros, né, e terminar com outra. E aí isso pode, né, prejudicar ali o tamanho da peça, né? Às vezes a gente acaba até tendo que desmanchar e refazer por causa de uma coisa simples, né, que é a tensão do ponto. Então vou deixar essa dica aí pra vocês, tá? Sempre cuidar com a tensão do ponto na hora que estiver trabalhando para evitar que aconteça nessa variação de tamanho. Ó, então chegando aqui no final, a gente vai ter que virar o trabalho. Para isso eu subo uma correntinha. E essa correntinha eu não conto como um ponto, tá? Eu uso ela somente para subir a minha carreira. E aí agora a gente vai continuar trabalhando em ponto baixo, né? Só que a gente vai pegar, ó, o ponto aqui por trás, pegando só uma perninha dele. Então lembrando que aquela correntinha que eu usei ali para iniciar era só para subir a carreira, ela não será contada como um ponto. E aí o primeiro ponto foi esse que eu fiz aqui, pegando a perninha de trás do ponto. E aí agora aqui, ó, até o final a gente segue assim, fazendo um ponto baixo, só que pegando a perninha de trás do ponto. Pode ver quando a gente vira aqui, ó, tem duas argolinhas do nosso ponto baixo. A gente sempre vai, ó, na de trás e repete o ponto baixo. E vai seguindo assim, né, até o final dessa carreira, fazendo ponto baixo, só que pegando, né, só a perninha de trás do ponto. Ó, então aqui chegando no final da carreira, em vez de a gente trabalhar pegando só a perninha de trás do ponto, a gente vai trabalhar pegando as duas. Isso porque, geralmente, quando a gente trabalha pegando só uma perninha no final da carreira, pode ser que fique, né, buraquinho entre um ponto e outro. Então, para isso não acontecer, a gente pega as duas perninhas, tá? Sempre quando chegar no fim da carreira. Então, aí feito isso, a gente vai virar o trabalho, vai subir fazendo uma correntinha novamente, e vai seguir fazendo, ó, ponto baixo, sempre pegando a perninha de trás do ponto. E aí a gente vai seguir dessa forma até a gente ter uma faixa que tenha tamanho suficiente para cobrir o nosso busto. Então aqui no meu caso que eu tô fazendo para um tamanho PPP, eu vou tecer carreiras de vai e vem, fazendo ponto baixo canelado, né, que é esse ponto pegando a perninha só de trás aqui do ponto da carreira anterior, até ter um total de 19 centímetros. E aí na tela eu vou deixar sugestões de centímetros que você pode estar seguindo para tecer em outros tamanhos. Mas o ideal mesmo é ir colocando a peça, né, na frente do seu corpo conforme você faz, para ter certeza que o tamanho tá ficando, né, bom para você. Ó, então aqui eu finalizei a primeira parte do meu top, né, que era a parte que ia ficar no busto. E aí ficou com um total, ó, de 14, 15 centímetros de altura, tá? Então, essa quantidade aqui em centímetros equivale a um tamanho PPP, mais ou menos. E aí, se você for olhando a tela conforme o vídeo tá avançando, eu tô deixando aí certinho as recomendações de pontos e medidas para cada tamanho maior que você quiser fazer, ok? Então aí, feito isso, a gente vai ter que franzir a parte central aqui desse top. E pra fazer isso, a gente vai ter que dividir ele ao meio, tá? Então a gente vai contar quantos pontos que a gente tem, né, ao total aqui, e vai fazer, né, aquela parte franzida bem certinho no ponto do meio.
Então, pra isso, né, é bom a gente ter um marcador, que aí fica mais fácil, né, pra gente marcar certinho o ponto e saber onde a gente tem que fazer essa parte. Ó, então, pra fazer essa parte, a gente vai precisar ter um pedaço de fio. Eu peguei um pedaço bem grande pra garantir, né, que ia dar tudo certo. E aí, a gente vai precisar da agulha de tapeceiro. Então, eu vou iniciar colocando nesse mesmo ponto que eu coloquei o marcador, que tá bem no meio da minha peça. E aqui eu já vou fazer um nozinho que é pra esse fio não soltar, tá? Ó, então agora com a agulha, eu vou ir passando ela, ó, de forma intercalada, né, fazendo zigue-zague, até chegar lá na parte de baixo da peça. Então eu vou com a agulha pra frente, ó, e pra trás. Ó, quando sair no ponto aqui embaixo, ó, o legal é a gente contar também quanto ponto ficou para um lado e quantos pontos ficaram pro outro lado, pra gente ter certeza que saiu novamente no meio. Porque como a gente vai passando meio às cegas ali no meio da carreira, né, às vezes pode ser que vá ficando torto e aí fique, né, mais ou menos ponto para um lado ou pro outro. Então, feito isso, a gente vai puxar bem aqui, ó, e vai passar novamente essa agulha por cima da costura anterior que a gente fez. Que é pra garantir, né, que não vai soltar. Não precisa ser exatamente no mesmo lugar, mas passar novamente ali próximo para poder prender bem. Bom, vou pegar esse pedaço de fio que ficou no começo, né? Já vou fazer um nozinho aqui. Aí, se você quiser, pode descer de novo, né, com esse fio, pra garantir, né, que vai ficar bem preso, mas aí sempre fazendo isso do lado do avesso da peça, tá? Senão fica aparecendo o fio de costura ali do lado de fora. Então, aqui vou fazer o nozinho, né, no próprio fio mesmo. Ó, então, aí terminado de fazer isso, é só a gente cortar nesse fio que sobrou. E agora a gente vai continuar trabalhando ponto baixo, ó, aqui na parte de baixo da peça. E aí lembra que eu falei pra vocês que tinha uma abertura, né, aqui no meio, onde a gente deixou essa parte franzidinha. Então, a gente vai começar a trabalhar em ponto baixo, e trabalha ponto baixo até a gente chegar numa parte aqui que a gente vê que a peça, ela começa, né, entrar aqui pra dentro nessa parte franzida, tá? Aí a gente tem que fazer uma linha de correntinha pra pular de um lado pro outro. Ó, então vou iniciar aqui novamente, né, no outro canto da peça. Vou seguir ali na lógica do ponto, que é fazer um ponto baixo para cada um de base, ó, e sempre pegando a perninha de trás do ponto da carreira anterior, tá? E vou ir assim até chegar ali na parte do meio da peça. Ó, então trabalhei ponto baixo aqui, ó, na minha peça por uns 20 centímetros, o que deu um total de 39 pontos. Então, aí eu vou contar 39 pontos aqui do outro lado também, e vou colocar um marcador, pra saber aonde eu vou ter que prender meu cordão de correntinhas aqui do outro lado, tá? Pra depois ficar com a mesma quantidade de pontos do primeiro lado. E aí, agora aqui, pra fazer esse cordão de correntinhas no meio, né, pra encontrar um lado com o outro, a gente vai ter que fazer ele meio no olhômetro. E aí, pra fazer isso, a gente pode ir fazendo os cordões de correntinha e ir testando, né? O legal é fazer realmente a quantidade de correntinhas que fique reto e não fique, né, um cordão frouxo ali no meio. Então, aqui na minha peça eu fiz um total de 12 correntinhas, mas, né, dependendo do tamanho que você tá fazendo a sua peça, você pode precisar de mais ou de menos. Então, o legal realmente é ir fazendo essas correntinhas e ir puxando esse cordão e testando pra ver se ele tem o tamanho exato dessa parte, né, que a gente deixou aberta ali no meio, tá? Ó, então, feita a quantidade de pontos que a gente precisa ali, ó, é só remover o marcador e continuar trabalhando em ponto baixo pelo restante dos pontos, ali na mesma lógica, né, pegando só a perninha de trás do ponto da carreira de base. E aí a gente vai assim até o final.
Ó, então terminou aqui a carreira, a gente vai virar e vai continuar ali na lógica do ponto, que é fazer, né, a carreira de ponto baixo, pegando só uma perninha do ponto, e aí a gente segue assim até a peça chegar no comprimento que a gente deseja, tá? E aí a gente vai fazendo só carreiras de vai e vem, seguindo, né, a mesma coisa que a gente fez na primeira parte da peça. Sempre fazendo, né, ponto baixo, pegando só a perninha de trás do ponto. E aí você pode tecer pela quantidade de centímetros que você quiser, porque isso vai depender, né, do comprimento que você deseja a sua peça, que acaba sendo, né, particular de cada um. Então aqui eu terminei de dar comprimento na minha peça, e como eu não queria, né, uma peça muito grande, eu trabalhei somente por 6 centímetros, tá? Então se eu for medir aqui a minha peça inteira, na altura, né, ela ficou com um total de 21, 22 centímetros mais ou menos, né, se eu der uma puxadinha aqui nela, que esse ponto ele tende a ficar meio franzido, ela chega, né, quase a 24 centímetros. Então, aí, feito isso, a gente vai trabalhar na parte do lado agora, ó, pra fazer essa parte em que a gente deixa uns pontinhos vazados pra poder passar o cordão de ajuste das costas. Então, vou fazer aqui esse outro lado junto com vocês. Então, eu tô começando aqui pela ponta de baixo da minha peça, tá? E aí, eu vou fazer primeiro uma carreirinha em ponto baixo pra dar base e depois eu faço aquela de ponto vazado. Então, aqui, como a gente trabalhou com ponto baixo na nossa peça, a gente vai fazer um ponto baixo também por cada carreira aqui na lateral, tá? Então, se você tem um total de, por exemplo, 30 carreiras em ponto baixo na sua peça, você vai ter que botar 30 pontos baixos também aqui na lateral, já que a gente vai fazendo um ponto por carreira, tá? Então, aqui, como podem ver, o final das carreiras, a gente tem cada uma das carreiras, ela fica com um final diferente. Então, é diferente aqui na hora da gente pôr, né, esse ponto, né, pra identificar onde é cada uma delas. Já que em uma carreira a gente tem o final dela e na outra a gente tem o começo, né, porque vai e volta. Então, enfim, ó, em uma das carreiras a gente vai pegar ela pela lateral, pegando essa argolinha de ponto que tem aqui. E aí, na carreira de baixo, a gente pega ela aqui, ó, nessa correntinha que separa as carreiras. Ó, aqui, ó, dá pra ver que tem uma trilha de correntinhas. Então, é bem aqui que a gente coloca o ponto. Ó, a carreira de baixo, ela tá diferente. Então, a gente vai nessa argolinha de ponto aqui do lado mesmo da carreira. A gente pega ali uma perninha de ponto, né? Ó, na de baixo a gente já tem uma trilha de correntinhas novamente. Então, a gente pega bem no meio dessa correntinha também, que é a correntinha, né, que separa uma carreira e outra. E aí, a gente vai dessa forma até o final, fazendo, né, um pontinho por carreira. Ó, então, finalizada essa carreira, a gente vai virar o trabalho e aí vai começar aquela carreirinha com os pontos vazados, tá? Então, a gente inicia aqui fazendo um ponto baixo e aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? Então, o ponto baixo é a correntinha que vale a um ponto alto e essa próxima correntinha é a que separa. Então, a gente vai pular aqui ó, um de base, né? Já que a gente fez essa correntinha de separação. E vai fazer ponto alto pelos próximos 3 pontos, tá? Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Feito isso, a gente faz novamente uma correntinha. E aqui é interessante não apertar muito essa correntinha, tá? Que é para esse espaço de ponto não ficar muito apertado.
Então aí fiz essa correntinha, pulo um de base e novamente faço ponto alto pelos próximos 3 pontos. Ó, faço uma correntinha, não muito apertada, pulo um de base, faço ponto alto novamente pelos próximos 3 pontos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Faço uma correntinha não muito apertada, pulo um espacinho de base e repito novamente, 3 pontos altos pelos próximos 3 pontos. Aqui tô fazendo, né, um ponto alto para cada ponto, tá? Então, a gente vai sempre fazendo assim, até chegar lá no final, ó, terminou os 3 pontos, correntinha, pulo um de base, novamente mais 3 pontos altos. Ó, chegando aqui no final, faço uma correntinha, ó, e aí eu tenho só 2 pontos, então pulo um de base e finalizo com um ponto alto. Então, pode ser que aí na sua peça isso aconteça também, tá? Pode ser que no final aí você consiga fazer 3 pontos pra fechar, ou faça 2, né, ou faça 1. Se você perceber que a sua peça vai acabar faltando somente uma correntinha, que aí não tem, né, como fazer mais ponto, né, porque a gente tem que pular uma de base, aí o que você pode fazer é fazer 2 pontos, né, em vez de 3, pra conseguir finalizar, né, com um ponto alto, tá? Ó, então, feito isso, a gente vira e a gente vai finalizar fazendo uma carreira em ponto baixíssimo, que é pra poder deixar essa parte aqui, ó, mais fechada, que o ponto baixíssimo, ele dá uma segurada da peça não esticar tanto. Ó, então aqui eu vou pegando, né, cada uma das correntinhas e fazendo um ponto baixíssimo, que consiste, ó, em pegar a perninha do ponto, ó, puxar a laçadinha e já puxar pra dentro do ponto da agulha, ó. Então, laço o fio, puxo pelo espacinho e puxo pra dentro do ponto que tá na agulha. E vou indo assim até o final da minha carreira. Aqui também é importante cuidar pra não apertar muito esse ponto, porque senão ele segura demais ali a peça esticar e aí isso pode ser ruim, tá? Então é bom fazer essa carreira pra dar uma segurada, né, pra peça não ceder tanto, mas é bom não apertar também tanto esses pontos, senão depois pode, né, prejudicar o comprimento da peça. Ó, chegou aqui no final, então a gente vai fazer um nozinho. Vai cortar esse fio, e aí é só esconder essa ponta que ficou. E aí, pra esconder ela, ó, eu vou passando por baixo dos outros pontos. Passo mais nozinhos, né, pra garantir que não vai soltar. E aí vou escondendo, né, onde der aqui por debaixo desses pontos. Vai fazendo aí também, né, quantos nozinhos você achar necessário pra garantir que essa pontinha depois não vai soltar quando você for lavar sua peça ou, né, conforme você usa. Depois é só, né, cortar o excesso de fio. Se quiser, você pode, né, colocar uma gotinha de cola pra garantir que não vai soltar. E aí, também a gente faz isso, né, em outras pontinhas que a gente tiver sobrando aí na peça, tá? Vai escondendo também por baixo dos outros pontos. E aí, depois, né, corta o excesso desse fio.
Ó, então aqui pra fazer a alça, a gente vai mudar pra uma agulha 3,5 milímetros. E pra saber o lugar que você vai fazer essa alça, o legal é pôr a peça na frente do seu corpo pra ver certinho onde que fica uma boa posição, tá? Aqui no meu caso, ó, eu vou deixar ela mais ou menos uns 11 centímetros, contando, né, do meio até a alça, tá? O legal é deixar mais perto do centro mesmo, porque no final a gente vai prender essa alça aqui, ó, no final. Então aí precisa ter um bom espaço aqui, ó, pra depois passar o braço, né, pra alça não ficar perto ali da parte de baixo do braço. Então aqui vou fazer, ó, um baixíssimo pra prender, e aí em seguida eu já faço também um ponto baixo, que é pra ficar mais firme aqui essa base. E aí aqui pra trabalhar essa alça a gente vai fazer um ponto um pouquinho diferente, tá? Então fiz um ponto baixo, subi uma correntinha, vou laçar o meu fio, e aqui nesse mesmo espacinho de ponto, ó, eu vou tirar 2 pontos altos pela metade. Então eu tiro metade, mantenho na agulha, fecho junto. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, venho aqui na base dessas 3 correntinhas, cuidando pra pegar, ó, 2 perninhas da correntinha, tá? Senão vai ficar buraco entre esses bloquinhos que a gente tá fazendo na alça. Tiro a metade do ponto alto, vou de novo nesse mesmo espaço, tiro mais metade do ponto alto, fecho junto. Subo 1, 2, 3 correntinhas, ó, laço o fio, vou aqui na base, tiro, ó, metade do ponto alto, metade do ponto alto. Então a gente tá fazendo 3 pontos no mesmo espaço, tá? Quando a gente sobe as correntinhas equivale a 1 ponto, depois a gente tira mais 2 pela metade. Fecha tudo junto, sobe, ó, 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, vem na base, cuidando para pegar as 2 perninhas da correntinha. Tiro metade do ponto, vou na base novamente, tiro mais metade do ponto, fecho junto, tá? E vou seguindo assim até que esse cordão que eu tô fazendo tenha um total de 30 centímetros, tá? Considerando que eu uso PPP. Se você estiver fazendo em outros tamanhos, pode ser que você tenha que fazer um cordão maior. E aí eu recomendo fazer uns 3 centímetros maior pro tamanho por aí, tá? Então aqui, ó, só repetindo. Fiz 3 correntinhas, vou na base, tiro a metade do ponto, metade do ponto. Fiquei com 3 pela metade, fecho junto, tá? Ó, subo 3 correntinhas, laço o fio, vou na base, ó, cuidando pra pegar 2 argolinhas ali da correntinha. Tiro metade do ponto, vou na base, metade do ponto. Fechei junto, tá? Sigo assim até completar 30 centímetros. Então, aqui chegado no tamanho, né, dos 30 centímetros, a gente vai costurar aqui, ó. Costurar não, né? Vai prender aqui, ó, a alça na parte de trás, tá? Então, aqui é só cuidar pra alça não torcer. E aí, a gente vai prender com um ponto baixíssimo aqui, ó. Então, eu vou passar mais um baixíssimo aqui, pra ficar bem preso. E aí, agora é só fazer um nozinho. E cortar esse fio e esconder a ponta novamente, como a gente fez, né, com as outras pontinhas de fio. Só passando, né, por baixo dos outros pontos. Só, né, cortar o excesso desse fio. E aí, agora, pra fazer o outro lado, a gente vai replicar a mesma coisa, tá?
vamos cuidar pra prender também ela aqui no mesmo lugar que a gente prendeu a primeira alça. Então aí pra fazer isso a gente vai contar aqui, ó, quantos pontos a gente tem da ponta aqui onde a gente prendeu até o meio aqui, pra poder replicar a mesma coisa do outro lado, tá? Ó, então pra prender aqui a gente faz a mesma coisa, prende com um baixíssimo, depois faz um ponto baixo de uma correntinha. E aí segue aquela mesma lógica, né? Vai tirando ali os pontos altos pela metade do mesmo espaço. Ó, sobe 3 correntinhas. Ó, laça o fio. Vem na base, tira meio ponto alto. Vem na base, meio ponto alto, fecha junto, tá? E aí agora pra fazer essa segunda alça, em vez de a gente contar os centímetros, a gente vai contar, ó, quantos bloquinhos desse a gente fez na primeira alça. Porque se a gente conta os centímetros, se tiver um pouquinho de variação ali na tensão, pode ser que a gente acabe com uma alça maior que a outra. Então, você vai contar quantos bloquinhos desse você fez e replica na outra alça, tá? Então, aqui na minha alça eu fiz 17 bloquinhos, também vou fazer 17 lá na outra. Ó, então aqui finalizei, né, minhas 2 alças. E aí, pra fazer o cordão das costas, eu fiz um cordão de correntinhas e depois voltei fazendo ponto baixíssimo nele, tá? Então, ao todo, o meu cordão de correntinhas tem 180 centímetros. Mas isso, né, pra fechar as costas de uma peça no tamanho P. Pra cada tamanho maior que você for fazer, eu recomendo que você acrescente uns 10, 15 centímetros mais ou menos no seu cordão pra garantir que vai ficar certinho ali na hora de fechar e não vai faltar, tá? E aí, depois é só a gente transpassar isso aqui nas costas, né, dentro desses buraquinhos. Então, eu gosto de ir fazendo o zigue-zague dessa forma. Enfim, só fazer isso e aí a sua peça vai estar finalizada. Então era isso, gente. Eu espero que tenham gostado de aprender a fazer esse cropped. Se você fizer, não esquece de fazer um registro e me mandar lá no Instagram, que eu gosto muito de ver o trabalho de vocês finalizado. E se você quiser, né, acompanhar mais do meu trabalho, aproveita já e me segue por lá também. Então era isso, gente. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.